Gente, vamos falar de eleição agora no Morning Show. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Poder Data de 16 a 18 de janeiro mostrou o ex-presidente Lula liderando a corrida eleitoral para a presidência da República e empatando com a soma de todos os adversários. É isso, Vini? É isso mesmo, Paulo Matias. E até mostrando aí uma possibilidade, já que existe aí este empate técnico entre Lula e a soma de todos os adversários, de uma vitória do ex-presidente já no primeiro turno. Esse é o levantamento feito pelo Poder Data entre os dias 16 e 18 de janeiro. Então vamos mostrar aí os dados da pesquisa, onde o ex-presidente Lula aparece com 42%, 2% a mais do que na pesquisa realizada em dezembro. O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar com 28%. Perdeu 2 pontos com relação à pesquisa de dezembro. Sérgio Moro com 8%, Ciro Gomes com 3%, João Dória com 2% e Rodrigo Pacheco também com 2%. Aí mais atrás, o Alessandro Vieira do Cidadania com 1%, Simone Tebet do MDB 1%, e aí Francisco Dávila e Rodrigo Pacheco aparecem com 0% aí nesta nova pesquisa do Poder Data realizada entre os dias 16 e 18 de janeiro. Paulo. Vini, vamos trazer polêmica aqui neste programa. Marcelo, eu vou passar a bola para você porque é o seguinte, neste programa aqui, Zoe Martínez e Adriles Jorge não acreditam nessas pesquisas. Eu quero saber, você acredita? Mais que outras. Não, eu não tenho nem dúvida que a pesquisa está real. Só uma correção, é Felipe Dávila, tá? Felipe Dávila, perdão. Felipe Dávila. Luiz Felipe Dávila, é isso. Luiz Felipe Dávila. Eu acredito na pesquisa. E vamos fazer uma forma simples de todo mundo acreditar também. Sai na rua, pega 10 pessoas aleatórias e pergunta para as 10. A sua vida melhorou ou piorou nos últimos 3 anos? Aí, provavelmente, você já vai ter uma ideia de que a vida piorou muito nos últimos 3 anos. Pandemia. Não, claro, mas o primeiro ano do governo Bolsonaro não teve pandemia. Pandemia veio primeiro só no ano você não segundo muda ano. um governo, mas vai lá. Enfim. Não, primeiro ano todo mundo sabe que o primeiro ano é o ano que o presidente toma as medidas que ele tem que tomar. Ele fez a reforma da Previdência. Peraí, vai lá. Cadê a reforma administrativa? Você não faz no terceiro nem no quarto ano de governo, é só no primeiro. Essa daí não tem. A reforma que você colocou, que é a Previdência, poupou militares, poupou servidores. Foi uma reforma da Previdência muito tacanha. A reforma tributária, o governo empacou. Você tinha 3 propostas de reforma tributária. Nenhuma das 3 foi votada. E não venha dizer que foi culpa do Senado. Foi. Porque o Senado quis votar. Então, assim, você não teve no seu primeiro ano o que ele devia ter feito. O resultado dessas pesquisas não é que as pessoas estão fora do planeta. É que elas não estão gostando tanto do governo Bolsonaro que elas estão vendo obrigadas a votar no Lula. Eu também não acho que esses 40% sejam lulistas de coração. Deve ter uns 20, metade pelo menos, seja lulista. Esses outros 20 são gente que não suporta mais o governo Bolsonaro. Quantos são bolsonaristas aí dos 30? Você falou dos 40 do Lula, 20 são lulistas. E do Bolsonaro? Todos. Eu acredito que cerca de 10%, ou seja, 1/3 é Bolsonaro puro. Que conta que você faz para analisar que 50% seria mais fiel ao Lula e 1/3 seria... Qual que é a matemática que Vocês sabem que tanto o lulismo quanto o bolsonarismo são quase crenças, né? Não tem ligação com a razão. É uma questão de identificação emocional. Então você tem o Lula há muito mais tempo no cenário, então ele cativou mais lulistas. Você tem uns 20% do Brasil que é lulista. Você tem uns 10% que é bolsonarista. Agora tem que separar. Bolsonarista mesmo, raiz. Eu não estou falando de conservador que é contra a ideologia de gênero. Mas da onde que vem essa conta, é o raiz, é isso aí, que vai estar com os caras independente como e onde eles estiverem. É exatamente essa pergunta que eu fiz. Exatamente. A minha pesquisa, aliás, o meu número vem de várias pesquisas que eu faço. Eu sou professor de marketing político, então eu fiz campanha no Brasil todo. A gente identifica nas pesquisas de campo que 20% é muito ligado ao Lula, à imagem do Lula, e 10% é muito ligado à imagem do Bolsonaro. Mas aí vem os outros. Vem aquelas pessoas que são conservadoras, contra ideologia de gênero, vai votar no Bolsonaro. Eu venho a força policial toda, vota no Bolsonaro. Mas não é pelo Bolsonaro CPF, é pelo aquilo que o Bolsonaro representa. Perfeito. Entende a diferença? Perfeito. Deixa eu passar a bola para a Azul e em seguida... E tem os antipetistas, né? Claro. Que aí vão com o Bolsonaro também.
Vão com o Bolsonaro. Você fala que você vai na rua, conversa com 10 pessoas e pergunta se a vida melhorou. Bom, por que o Lula não sai às ruas? Por que o Lula tem medo das pessoas? Será porque ele foi descondenado pelo STF, que a maioria foi ele que colocou lá, o governo PT, e não pelo povo? Porque o povo continua condenando o Lula. Pergunta para as pessoas o que elas acham de governos, de governantes que financiam ditaduras, que apoiam ditaduras e que, consequentemente, querem isso para o país. Pergunta para essas pessoas se elas querem viver numa ditadura como a de Cuba, como a da Venezuela. Porque o PT fez isso nos 14 anos que ficou no poder. Ficou financiando ditaduras como a do meu país. Ficou elogiando ditaduras, que agora estão mudando o discurso porque sabem que aí aperta, o negócio aperta. Falar do mensalão, como eu falei ontem, falar do mensalão, falar do petrolão, as pessoas não entendem. Falam, todo político rouba. Agora, vai com essa questão de financiamento a ditaduras, de apoio a ditaduras, como o Lula faz abertamente, elogia Maduro, elogia o Chávez. Como você me responde a isso? Você falou que vai votar no Lula, posso responder? Né? Vai para ser contra o Bolsonaro. Então você se orgulha disso, de votar num candidato que financia ditaduras sanguinárias? Posso e que não consegue então, sair às ruas porque é massacrado pela população, diferente do Bolsonaro, que vai em Praia Grande e é recebido, ovacionado pelas pessoas. Por que o Lula não faz isso? É muito fácil fazer campanha home office, com a mídia do lado dele, né? A mídia mentirosa do lado dele, com as pesquisas fazendo campanha para o Lula, porque é para isso que essas pesquisas servem, porque são enganosas. Em 2018, era para o Haddad ser presidente. Só no final, aí quando estava chegando o dia da eleição, que aí do nada mudaram os números e colocavam o Bolsonaro como vencedor. Porque ia ficar muito na cara como são fraudulentas essas pesquisas e manipuladas. Você fez a pergunta para ele, deixa ele responder agora. Então eu vou responder desde o início. Em primeiro lugar, vamos falar da história do STF. Você falou que o Lula foi liberto pelo STF por pessoas que ele indicou. E eu concordo perfeitamente com você, Zoe. É verdade, o STF reverteu uma condenação baseada, né, em meios que não deveriam ser tomados por um juiz, que é combinar jogo com, né, promotor. Isso não pode. Vamos começar pelo início. Mas eu concordo com você também que o STF não deve ter indicação de presidente da República. Agora, a gente concordo. Claro, não deve ter. O que o Bolsonaro fez, por exemplo, para mudar isso? Deixa eu procurar aqui em algum lugar. Nada. O Bolsonaro, na verdade, ele não fez nenhum movimento para mudar. Não, o Bolsonaro está sendo tolhido pelo STF o tempo inteiro. Como é que ele vai poder fazer alguma coisa nesse sentido? Mas peraí, você quer que ele brigue de frente com o STF, Marcelo? Nenhum. Pelo amor de Deus. Isso não tem problema nenhum. Mudar a forma de indicação de ministros do STF é resolvido lá no parlamento. E vou dizer que os parlamentares gostariam disso, até. Então, presidente que não fala em tirar a indicação do STF, não está falando que o STF já tem 7 indicados pelo PT, Marcelo. Se ele abrir mão da prerrogativa dele de indicar, aí eventualmente vai ser todo mundo contra o Bolsonaro. Aí fica difícil. Tem que ter uma premissa de uma articulação política, Marcelo. A gente deveria fazer. Ele vai dar uma articulação política. Vai lá. Só um minuto, Vitorino, só um minuto. A gente vai continuar nessa nossa discussão. Eu vou querer ouvir o complemento aí do raciocínio do Marcelo Vitorino, que está participando aqui do Morning Show desta sexta-feira, mas nós precisamos informar aqui que também morreu na madrugada desta sexta-feira a mãe do presidente da República, Jair Bolsonaro, Olinda Bolsonaro, aos 94 anos. E nós vamos agora para Brasília conversar com a Paola Cuenca, que tem mais informações justamente sobre o falecimento aí da mãe do presidente da República. Tudo bem, Paola? Bom dia. Bom dia a todos. Nós ainda não temos a informação. Todo dia. Nós não temos aí a conexão de áudio com a Paola, mas daqui a pouquinho ela volta e a gente vai poder ter mais informações, né, Vini, sobre a morte aí da mãe do presidente da República, que inclusive cancelou a viagem dele ao Suriname, né, já está retornando justamente para poder participar aí das cerimônias aí de enterro, enfim, que vão acontecer hoje ou amanhã, se eu não me engano, né? Vamos voltar, por favor, Marcelo, para a gente voltar naquela discussão que a gente estava tendo em relação às pesquisas. Você estava respondendo justamente a pergunta da Zoe, o Adriles fez uma observação. Eu queria só que você concluísse o raciocínio para a gente seguir em frente aqui. E a gente não tem o áudio do Marcelo. Daqui a pouquinho o Marcelo entra e volta. Adriles, aproveita. Não,
contrapondo ao que o Marcelo falou, realmente as pessoas percebem que a vida piorou e tem um responsável claro, chama-se isolamento social. Quem fez isolamento social, quem fez a prerrogativa e o elogio e a apologia e a ação do isolamento social foram pessoas oposicionistas ao Bolsonaro, particularmente o STF, o Dória, prefeitos, governadores, todos eles que fizeram oposição sistemática ao discurso libertário de Bolsonaro em relação ao trabalho como fundamento da cidadania, como libertação do indivíduo através do seu sustento de não precisar de migalhas do Estado. Agora, realmente, para o povo mais pobre, para o povo menos esclarecido, a percepção de que a sua piora de vida é culpa exata do presidente Bolsonaro é muito forte. Então, essas pesquisas, em que pese eu achar que tem uns 10 pontos, pelo menos, de margem de erro, porque a maioria é financiada ou por banqueiros ou por empresas de comunicação ligadas à oposição ao Bolsonaro, elas têm um substrato de verdade, né? Até porque você tem uma mídia também orquestrada que sistematicamente bate constantemente no Bolsonaro, pega ele de férias e eventualmente coloca isso como contraposição à preocupação em relação às enchentes. Pega ele, por exemplo, quando ele fala da precaução em relação à vacinação infantil e age e fala como que se ele agisse contra a vacinação de um modo geral. Então, toda essa narrativa distorcida em relação à pandemia, ao isolamento, à vacinação, às férias do presidente, é colocada na conta negativa de Bolsonaro, e é por isso que eu não acho que eu sou tão incrédulo em relação às vacinas assim. Mas que existe uma superestimação da percepção de Lula como favorito absoluto, tem. Porque onde quer que Bolsonaro vá, não é possível que sejam só 10%. Existem multidões o aclamando. E Lula não faz comício, não faz exatamente contato nenhum com o povo, as pessoas nunca aparecem ao lado dele, ele só vem em eventos fechados. Ou seja, a realidade está sendo muito contraditória em relação ao que estão demonstrando as pesquisas, o que não indica dizer que elas são totalmente fraudulentas. Agora a gente tem você de volta, por favor. Voltei. Então, assim, só concluindo. Então, o presidente da República que falar que o STF é influenciável, ele deve encaminhar um projeto de lei ao Congresso falando que deve vir de uma lista tríplice. Se não fizer isso, desculpa, não é um cara sério. Porque aí tudo bem. Até porque é uma imoralidade o chefe do executivo indicar quem vai estar no topo do judiciário. Isso é imoral. Então, assim, não quer dizer... Qualquer um, Lula, Bolsonaro, quem for. Não, a culpa não é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro de não querer mudar. Vamos claro. Agora tem uma outra questão ainda. Vocês falaram em relação a por que o Lula não sai às ruas. Seu candidato também não quis mudar, e aí? Eu vou terminar. Primeiro que o Lula não é meu candidato, Zoe. Não coloque palavras na minha boca e não me meça com a sua régua. Eu não sou militante. Eu não sou militante. Tá. Não técnico. Por favor, técnico, fale, não me misture. Não sou militante, não sou lulista, não sou defensor. Tá. Eu respondi a pergunta que é, entre Lula e Bolsonaro, eu votaria no Lula. Tá. Entre Bolsonaro e Moro, eu votaria no Bolsonaro. Então, assim, não Como é tem que é? aqui uma... Opa! Entre Bolsonaro e Moro, eu votaria no Bolsonaro. Você não gosta do Moro? Você acha que o Moro é ruim também? É, porque o Moro colocou... Não, o Moro é muito pior que o Bolsonaro. O Moro foi o homem que mais combateu a corrupção na história da República. Não, o Moro foi o juiz que perverteu o sistema para pegar um criminoso. Perverteu o sistema ou o sistema já era pervertido que dava condições a políticos corruptos como Lula de nunca serem presos? Será que era o sistema que era pervertido ou o Moro que era pervertido? Eu posso perverter um juiz? Isso está errado. Não é porque existe o pecador que eu tenho que perverter o padre. Tem nada a ver. O Marcelo é tão equivocado que ele é bom pro programa. Eu não sei se eu volto. Tem que inverter a realidade. É a realidade de cabeça para baixo. Minha posição, Marcelão. Vou só terminar de responder a Zoe. Então, essa questão de ir para a rua ou não tem a ver com estratégia de comunicação. Não tem a ver com se esconder. Porque rejeição, que é o que não está nessa pesquisa que vocês mostraram, que é só... Vocês pegaram o recorte de intenção de voto. Mas tem que olhar a rejeição. 60% hoje dos brasileiros rejeitam Bolsonaro, 40% rejeita Lula. Mas tem um fundamento aí. Mas é claro que tem fundamento para os dois. Você está falando aqui porque todo mundo faz oposição ao Bolsonaro, querido. Marcelo, para entender o teu raciocínio, o que você está dizendo é o seguinte, você está falando da rejeição dos dois mais conhecidos, dos dois que possuem aí um fator relevante de conhecimento. Mas eu quero saber se essa sua fala compactua com uma chance de terceira via. Eu acho muito difícil ter uma chance de terceira via construída no último ano eleitoral, a não ser que aconteça alguma coisa diferente. Porque no Brasil acontece, a gente já teve avião que caiu e morreu o candidato, nós tivemos um candidato que foi esfaqueado. Então, assim, tem várias situações que acontecem no Brasil
que podem trazer tirar um coelho da cartola. Não, eu não acho nada. Aliás, nessa pesquisa ele decolou para baixo, né, Paulo? Marcelo, peraí. Caiu 2 pontos. Vou só finalizar a resposta da Zoe. Marcelo, só te falando dessa coisa da terceira via, antes de você entrar na questão das ditaduras da Zoe aí. Você acha que o Moro é candidato até o final? Acredito que seja candidato até o final, até porque ele não tem muito o que fazer, né? Paulo, você tá sozinha nessa, Paulito. Aposta, Paulo. Marcelo, eu achei que você poderia vir comigo nessa, mas tudo bem. A gente segue. Dória vai subir e Moro vai desistir. Paulo Matias está isolado. O Moro é um cara que ele tem muita fé nele, né? Então tem gente que acha que é Deus, tem gente que tem certeza. Moro provavelmente está no segundo grupo. Isso é do STF. Então eu acho que ele não deve desistir. Muito bem. Eu acho que ele vai perseguir até para marcar depois, para outra coisa que ele possa querer ser e tal. Mas eu acho muito difícil ele desistir. Para finalizar, Marcelo, a tua resposta em relação às ditaduras que sobre as ditaduras, é óbvio que eu não concordo nada de financiamento de ditadura alguma. Mas em algum momento, eu acho que todos nós financiamos uma parte. Quando você compra um iPhone, um Android, você tem que saber de onde Marcelo, é completamente diferente, né, Marcelo? O Brasil Isso é a perspectiva. Cuba e Venezuela, bilhões. Quando você financia uma economia é a perspectiva de um indivíduo consumidor, você vai comparar com um presidente que deu dinheiro do povo para a ditadura? Pelo amor de Deus, é completamente diferente isso aí, Marcelo. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Bilhões, cara. Quando você compra um celular... Vocês estão pagando até hoje essa dívida. Quando você compra um celular feito na China, você não é um presidente da República que pega uma ditadura amiga de esquerda como Cuba e Angola e pega dinheiro do povo, do imposto do povo, e dá dinheiro para essas ditaduras de esquerda para salvaguardar a possibilidade de uma esquerda hegemônica mundial. É completamente diferente, né, Marcelo? Mas muita calma aí. Eu não falei que tá certo mandar dinheiro para ditadura. Não, você falou que é parecido. Tá errado mandar dinheiro. Só que não podemos ser hipócritas. A verdade é que a gente, de alguma forma, também financia. Não é só o presidente que financia. Agora, se você é uma pessoa que fala assim, não vou financiar, para de usar eletrônico, você para de financiar a China. Você devia fazer isso. É diferente, Marcelo. Uma televisão que é feita na China, você não vai deixar de usar a televisão. Outra coisa é uma ativação política para financiar a ditadura sangrenta de esquerda. Como é que o... Pera só um minuto, turma. Como é que o consumidor vai saber se tá o dinheiro indo para a China ou não, Marcelo? Tá escrito, fabricado na China. Você acha que o dinheiro vai para onde? Made in China ninguém usa, então. Made in Japan, se você for um cara de esquerda, Made in USA, o negócio tá escrito. Como é que ele sabe? Se ele souber ler, ele vê. Qualquer coisa hoje é assim. Então a gente tem que parar com você. Não é hipocrisia, Marcelo. É diferente o presidente... E o Mais Médicos. Patrocinado. Peraí. O brasileiro pagava mais de 12 mil reais. O Mais Médicos é uma boa, hein, Zoe? Agora você tocou num ponto muito importante, Zoe.